Queridos amigos do Centro, queridos amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, é uma alegria grande nós estarmos aqui nessa manhã e nós agradecemos essa oportunidade, porque é sempre muito bom nós compartilharmos os estudos da doutrina espírita, não é, meus amigos? Que Jesus nos abençoe a todos. E nós gostamos bastante do tema mediunidade, e hoje a nossa proposta é conversarmos sobre saúde e mediunidade. Mais especificamente, nós vamos dirigir as nossas falas para a saúde na prática mediúnica. E para isso, nós utilizamos como referências as obras fundamentais de Kardec. A nossa base sempre é o Livro dos Médiuns, que hoje, inclusive, hoje é uma data comemorativa, 19 de janeiro, data de publicação do Livro dos Médiuns, 164 anos. Então, nós utilizamos essa base e também a coleção André Luiz, obras subsidiárias, que nós podemos ir citando ao longo da nossa fala. Então, meus amigos, como o tema gira em torno da saúde do médium, nós vamos iniciar definindo saúde. A Organização Mundial de Saúde define como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. E nós, da medicina espírita, nós levamos em conta ainda o bem-estar espiritual. Portanto, nós gostamos muito da definição trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel de Saúde, que está na questão 95 da obra O Consolador, e que diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Que definição profunda, né? Completa e profunda. Porque nesse conceito trazido por Emmanuel, todos nós somos um pouco adoecidos, não é? Em maior ou menor grau. Porque a intolerância, a preguiça, elas expressam desarmonia da alma, não é, meus amigos? Assim como o orgulho, o ciúme, a mágoa, ou seja, o egoísmo e os seus frutos. Então, nesse mundo que nós estamos, de provas e expiações, esse nível de saúde trazido por Emmanuel ainda não existe. É uma utopia e uma realidade de espíritos superiores, espíritos mais evoluídos. A doença, ou todas as imperfeições que desarmonizam a alma, fazem parte de um processo natural de evolução do espírito, mas que devemos combater. A nossa meta deve ser sempre a cura da nossa alma. Então, pegando o conceito da Organização Mundial de Saúde, agora pensando um pouco no âmbito da saúde mental, sempre é relevante nós termos em mente os transtornos mentais, já que nós estamos falando de mediunidade e muitas vezes as coisas se confundem um pouco. Então, pela Organização Mundial de Saúde, transtornos mentais são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais que podem afetar as relações com as outras pessoas. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que os transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Vejam só se alguns de nós aqui já nos identificamos com essa definição, não é, meus amigos? Olha que a linha é tênue. Então, muitos fatores podem causar um transtorno mental. Desde alterações do funcionamento do cérebro, fatores genéticos, traumas, agressões, sofrimentos em geral, enfim, uma gama toda, inclusive a bagagem da pessoa espiritual, porque nós estamos trazendo também vidas passadas, né? Nós temos esses registros, esses conteúdos psíquicos. E para nós espíritas, nós acrescentamos ainda, na análise dos transtornos mentais, as obsessões.
estudadas muito bem por Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é um fator importante também no desencadeamento de doenças mentais e também físicas. Muito bem, então nós definimos saúde. Agora nós vamos definir o médium. O termo médium é utilizado por Kardec, que diz que é o intérprete dos espíritos. Então, nós vamos usar a definição de medianeiro ostensivo de trabalho da reunião mediúnica, que tem uma faculdade, então a mediunidade nós sabemos que depende de uma predisposição orgânica, material, ou seja, o médium precisa vir configurado com a faculdade da mediunidade. Muito bem, dito isso, quando o médium está se preparando para participar de reuniões mediúnicas em uma casa espírita, ele precisa passar por capacitação, concursos preparatórios, deve estudar, estar ligado, então, a uma instituição espírita séria e ser orientado sobre a necessidade do seu aprimoramento intelecto-moral, para que haja a boa prática da mediunidade. E, portanto, existem pré-requisitos para poder participar de uma reunião mediúnica seguindo diretrizes de segurança. Então, além do estudo, ele deve se organizar para ser assíduo, estar integrado na casa, não se ausentar, melhorar o seu comportamento de vida. Ele precisa se evangelizar constantemente, buscar uma rotina de hábitos saudáveis, combater os vícios, não usar tóxicos. Isso inclui, por óbvio, bebidas alcoólicas, né? E quem está dizendo isso é a medicina, né? Não somos nós, porque está comprovado que bebida de álcool faz mal à saúde. Então, o médium que tem o hábito do uso da bebida de álcool já está num caminho perigoso da obsessão. E isso não é exagero. O médium, ele tem uma sensibilidade grande, ele tem percepções exacerbadas para estar em contato com mentes extrafísicas. E se usar tóxicos, ele perde o autocontrole. Imagine como que fica isso com relação à mediunidade. Então, o que a droga, a bebida fazem? Rebaixam o seu nível de consciência. Então, ele está se complicando e entrando em relação com entidades inferiores que querem a sua derrocada. Não querem que você trabalhe no bem. Não querem que você trabalhe a mediunidade com Jesus. Então, manter um hábito de vida saudável, boa alimentação, atividades físicas moderadas e ter, acima de tudo, o cuidado com o seu equilíbrio emocional. Isso é fundamental para a boa prática mediúnica. Então, para adentrar numa reunião mediúnica, antes de começar, o dirigente dessa reunião, ele precisa conhecer a pessoa. Então, a sugestão sempre é que o dirigente entreviste, acompanhe o candidato para avaliar tudo isso. Então, no caso do candidato da reunião mediúnica, o dirigente ele precisa saber, inclusive, se há alguma patologia de base, hipertensão, diabetes, quais medicamentos ele usa de rotina, para que, caso aconteça alguma intercorrência durante a reunião, o dirigente esteja por dentro de um possível quadro realmente físico. Certa vez, um companheiro da nossa reunião chegou com dor de cabeça, né, estava com uma cefaleia forte, dia de reunião mediúnica, o que que a gente deduz, não é, meus amigos? O que que nós vamos falar? É espiritual, vai passar, não é? É assim que a gente fala. Então, essa dor continuou durante a reunião e após a reunião. Então, durante a reunião, dor, 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 e aplica paz, se nada, a dor continua. Encerramos a reunião e aí nós perguntamos para ele, fulano, você tomou o seu medicamento de pressão? Né, porque eu sabia, eu conheço cada um que está comigo na reunião. Está controlada? Como é que está? Ixi, Karine, esqueci de tomar o remédio. Faz 2 dias que eu não tomo. Né? Nós fomos medir, porque a gente traz ali, né, por hábito, e estava 20/14. Foi direto dali para o pronto-socorro. Era um pico hipertensivo. Então, nem tudo é espiritual. Por isso que nós temos que cercar por todos os lados, temos que ter esse cuidado. E é necessário também, muito importante, cuidar da saúde emocional. Então, não dá para participar de uma reunião mediúnica
em desequilíbrio. Minimamente, nós precisamos estar com um basal, né, minimamente equilibrados, porque todos nós não somos perfeitamente equilibrados 24 horas por dia. Não é? Isso não existe, nós oscilamos também, mas nós precisamos de um basal, um mínimo de equilíbrio emocional para participarmos de uma reunião mediúnica. Havia no passado, muitos de vocês devem se lembrar daquela falsa impressão e orientação de que a pessoa estaria supostamente com indícios de mediunidade, né, quando relatava que via espíritos, estava agitada, às vezes perturbada, ouvindo vozes, e aí ela receberia uma orientação que seria médium e precisaria ir para a mesa mediúnica. Isso era muito comum no passado. Muitas pessoas receberam um diagnóstico de mediunidade de um atendente fraterno da casa espírita, dizendo: você é médium, você tem que desenvolver, você tem que participar da mesa. Isso era uma coisa comum. Hoje, com todos os estudos, graças a Deus estamos mais esclarecidos, nós sabemos que não é assim que funciona. Nós temos lá o capítulo, no Livro dos Médiuns, capítulo 17, sobre formação dos médiuns. E Kardec vai nos orientar que não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo que aproximadamente, que se possui a faculdade mediúnica. E os sinais físicos, pelos quais certas pessoas acreditam que sejam indícios de mediunidade, isso nada tem de certo, diz Kardec. Ou seja, não dá para fazer esse diagnóstico ali em 15 minutos de conversa, simplesmente pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Porque normalmente esses sinais e sintomas podem refletir um estado de perturbação emocional. Então, a pessoa precisa se equilibrar, pode estar passando por alguma situação difícil, deve sim buscar o auxílio na casa espírita, atendimento fraterno sério. Não, nenhum atendente que estudou, fez cursos, vai dizer que o médium precisa, ou supostamente médium, precisa ir para uma mesa. Então, o tratamento de passes, o evangelho, o trabalho voluntário, as reuniões mediúnicas de atendimento fraterno para os obsessores envolvidos, que são aquelas antigas reuniões de desobsessão, tudo isso é terapêutico nesse momento, para essa pessoa. E quando ela estiver melhor, depois de capacitada, se tiver o desejo de participar de uma reunião mediúnica, ela vai poder participar passando pelo processo de integração na casa espírita. Então, quantas pessoas supostamente com indícios de mediunidade chegam à casa espírita, passam por todo esse processo que nós citamos, conseguem se equilibrar e todos os sintomas desaparecem. Isso é bastante comum. Claro que nós não estamos falando aqui de alucinações, de quadros psicóticos, onde o caminho será outro, né? Com tratamento, terapias médicas, enfim. Portanto, a prática da mediunidade, ela pressupõe por parte do médium e dos dirigentes todo um cuidado de preparo e conduta e reforma íntima. E quanto ao exercício dessa faculdade, a prática real, Kardec e os espíritos da codificação, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, vão nos dizer que a faculdade mediúnica em si, ela não depende da conduta moral do médium, mas no tocante ao exercício, a prática da mediunidade, sim. Então, a questão moral é fundamental para o exercício, mas a faculdade existe independente do seu grau de evolução. E aí que nós temos a grande dificuldade do trabalho da mediunidade com Jesus, já que o maior inimigo do médium é ele mesmo, não é? Então, ele que pode fazer bom uso ou mau uso desse dom. E os espíritos, eles influenciam os médiums, consequentemente suas comunicações, de acordo com as afinidades que existam entre eles e que são determinadas pelas suas naturezas morais. E por isso a questão da sintonia
ela é bastante importante. O médium, ele precisa ser sustentado por bons espíritos na prática mediúnica, mas se tem uma psicosfera, um padrão mental configurado por maus pensamentos e más condutas, não consegue a aproximação com os bons espíritos, que precisam sustentá-lo na reunião. Então, meus amigos, a saúde mental estabelecida pelo equilíbrio emocional, pela ética, é a base para a boa prática mediúnica e é fator de proteção do médium contra as más influências e obsessões. E nós temos alguns casos descritos pelo espírito André Luiz, na obra maravilhosa Missionários da Luz, vale a pena nós estudarmos. Vamos analisar aqui alguns casos, claro que não com a profundidade que gostaríamos, mas vamos lá. Iniciando com o capítulo 3, intitulado Desenvolvimento Mediúnico, é um capítulo muito interessante e que mostra para nós como a saúde mental, emocional e física interferem na prática mediúnica. Então, o espírito André Luiz, vocês se lembram, ele está lá acompanhando o instrutor Alexandre, que é um dirigente espiritual do centro espírita que ele visita. E ele vai analisar algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico, né, de educação mediúnica. E André, então, relata uma grande movimentação de trabalho, de natureza espiritual ali no centro, muitos trabalhadores espirituais envolvidos nas tarefas. E ele observa a chegada dos médiuns da reunião que conversam entre eles. Eles estão ali conversando. Sabe aquela conversa antes da reunião mediúnica? E eles estão reclamando. E um deles está reclamando de desânimo. Ele diz que não consegue ir muito ao centro espírita, não tem ido com muita frequência, porque ele está desanimado, ele fica ali com um lápis na mão, não consegue psicografar, a situação não desenvolve, enfim, ele está desanimado. Uma outra senhora, que também não consegue desenvolver a mediunidade, e ela fala assim, a coisa não vai, os benfeitores espirituais também não ajudam, não ajudam em nada. E assim foi a conversação, né, até começar a reunião. E eram 18 participantes. Alexandre, ele explica que quase todos eles confundem os poderes psíquicos com funções fisiológicas sem o esforço da edificação da alma, que requer 3 pontos importantes trazidos por Alexandre: disciplina, educação e perseverança. 3 pontos. E diz que sem a preparação necessária, o intercâmbio mediúnico é quase sempre, olha o que Alexandre fala, uma viagem aos círculos da sombra. Olha o perigo da falta de preparo e da falta de responsabilidade da nossa parte, é um perigo. Então, vamos ver por que que Alexandre está dizendo isso para André. Eles estão observando. O que que acontece com essa equipe mediúnica? Alexandre, então, se posicionou ao lado de um rapaz que esperava ali com um lápis na mão pela psicografia. E o instrutor espiritual, ele oferece um aporte, um auxílio magnético para André poder analisar esse rapaz. Então, André percebe pálidas irradiações e ele repara no aparelho genital desse rapaz e fica pasmo. Então, André identificou, entre aspas, bacilos psíquicos, então fluídicos, que estavam ali consumindo fluido vital do rapaz, mas que foram produzidos pela má conduta com relação ao sexo, aos prazeres inferiores. O rapaz, ele tinha um desregramento nessa área. E ele estava envolvido por sintonia com espíritos mais grosseiros também ligado a isso. Então, o rapaz ele admitia que a sua conduta na esfera sexual era realmente duvidosa, mas que isso
nada tinha a ver com a espiritualidade. Olha só, ele separava as coisas. Então, ele dizia: uma coisa é a minha vida no mundo, outra coisa é a questão espiritual, a reunião mediúnica. Na visão distorcida dele, ele separava. Ou seja, não entendeu nada e estava adoecido. E André, então, observa um outro senhor com um cheiro muito característico, um rosto pálido, que não conseguia sustentar o seu pensamento com equilíbrio ali durante a reunião, com relativa calma, porque ele usava bebidas alcoólicas de maneira regular, constante. Ele tinha o hábito da bebida. E André faz, então, uma ausculta ali, né, uma análise, e vê o estrago no aparelho gastrointestinal, fígado, baço e assim por diante. E Alexandre explica que todo o sistema endócrino foi atingido por conta da atuação tóxica das bebidas de álcool. Então, um que era desregrado na área sexual, o outro usava bebida de álcool com constância, um alcoolista. Na sequência, Alexandre pede para ele observar uma senhora, também com fraquíssimas irradiações na organização mental. E André percebe várias deformações, uma grande dilatação no estômago, um fígado aumentado, cheiros característicos e o estômago lotado de alimentação. Ela tinha comido até se empanturrar. Então, esse fígado aumentado deve ser esteatose, né? Deve ser gordura. Alexandre explica que essa senhora, o seu desvio é na área da alimentação. Ela fala, olha, ela é descuidada de si mesma, caiu na glutonaria, né, obesidade, ou seja, comia demais. E se envolveu também com entidades espirituais comilonas que vivem nessa condição, né? A gente sabe como que funciona os processos de absorção por conta de uma propriedade do perispírito. Então, Alexandre, ele explica sobre a importância da educação da alma para o desenvolvimento e bom exercício da mediunidade. E ele diz que atender à santificada missão do sexo, ok, no plano respeitável, canalizando energias, tudo bem, faz parte. Fazer uma boa refeição também tudo bem, ou usar eventualmente um aperitivo, segundo Alexandre, né? Não significam desvios espirituais, mas o excesso, a constância, o exagero e tudo que vem envolvido com esses hábitos levam a desperdícios de força, né, meus amigos? Desperdício de energia. E diz Alexandre que retém a alma nos círculos inferiores, naquele nível, né, espiritual. André está extremamente surpreso com tudo isso. Ele fala, mas por que que nós não podemos então explicar, passar uma mensagem para essa equipe de encarnados que estão congregados ali? Vamos passar uma mensagem espiritual? Vamos informar sobre tudo isso? Por que que isso não pode ser feito? Então, Alexandre explica que não é bem assim. E ele fala, tenhamos calma. E diz que nós estamos eles, espíritos, né? E nós também no serviço de evolução e adestramento. Então, ele diz assim, que esses amigos encarnados, eles não são rebeldes ou maus, no sentido voluntário, né? Não, não é isso. Mas eles estão espiritualmente desorientados e enfermos, eles são adoecidos. E que não podem se transformar de um momento para o outro. E o benfeitor Alexandre, ele diz que compete a eles, né, ajudá-los, os espíritos, no caminho educativo, mas também compete à equipe de encarnados um pouco de esforço. E olha que interessante, meus amigos. Diante de tudo isso, no fim desse capítulo, nós temos uma orientação bastante consoladora, porque vejam, os desregramentos dessa equipe mediúnica são bastante fora da curva, né? Bastante exagerados. Imagine uma pessoa alcoolista participando de uma reunião mediúnica, então é uma coisa exagerada. E mesmo assim, no final desse capítulo, nós temos uma orientação consoladora, porque o instrutor Alexandre, ele diz que apesar de todas essas enfermidades da alma desses companheiros da reunião mediúnica,
e que dificultam a prática da mediunidade, dificultam o trabalho dos espíritos, mesmo assim, Alexandre diz que todas as reuniões são proveitosas. Olha que interessante. E ainda que os passos sejam vacilantes no trabalho da mediunidade, os espíritos, eles farão de tudo para defender os médiuns contra os perigos das obsessões. Então, eu achei isso bastante curioso, que apesar de tudo, os espíritos sim trabalham com as nossas possibilidades, não é, meus amigos? E esses companheiros citados, se alguém já leu esse capítulo, esse livro, vai se lembrar que eles sim, eles são vampirizados por conta das suas condutas. E os benfeitores estão ali fazendo de tudo para ajudá-los. Então, isso presta atenção para nós, porque apesar de todos os nossos defeitos, enfermidades íntimas, nós somos extremamente amparados pelos espíritos amigos. Mas Alexandre, sim, ele deixou claro que as possibilidades de produção efetiva da reunião mediúnica são poucas, por conta das condições dos seus membros. Então, a reunião poderia sim ser mais produtiva. Vamos nos lembrar que Kardec vai nos dizer no livro dos médiuns que as tarefas em uma reunião mediúnica, elas vão se elevando e vão aumentando na medida das possibilidades dos seus membros. Então, as limitações, elas são por nossa conta. As tarefas na reunião mediúnica, conforme nós vamos mostrando responsabilidade, comprometimento, né? Estamos firmes no trabalho de combate a nós mesmos, desenvolvendo as nossas qualidades, essas tarefas elas vão se ampliando cada vez mais. E ele fala no capítulo Kardec sobre reuniões e sociedades espíritas que uma reunião é um ser coletivo, ou seja, a homogeneidade de pensamentos e a intensidade de objetivos é que determina a produção da reunião mediúnica. E esse é sempre o nosso grande desafio. É muito dificultoso que a gente consiga ali naquela equipe essa homogeneidade de pensamentos, mas não é impossível. Por isso que nós temos as informações aí de André Luiz, de Emmanuel, que uma reunião, de Valdo sempre fala isso, ela precisa de pelo menos aí uns 10 anos, né, daquela equipe junta para que possa realmente ser mais produtiva e adquirir um pouco mais de homogeneidade de pensamentos. Então, lembra que essa equipe mediúnica, ela estava reclamando, né? Os companheiros estavam dizendo aí, reclamando de desânimo, da falta de ajuda dos espíritos. Na verdade, eles é que não se ajudam. Então, sobre as tarefas da reunião mediúnica, vão ser realizadas o que é possível e não o que é ideal. A gente tem o possível e o ideal. O ideal exige bastante dedicação de cada membro da reunião. Então, meus amigos, resumindo, cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um tem a sua parte, né, ali da reunião, e tem uma coisa que é muito interessante e importante nós lembrarmos, né? Que cada um tem a sua responsabilidade sobre o bem que deixou de fazer por conta do mal que está dentro de si. Isso é bastante forte. Que tenhamos isso em consciência, né? Com relação ao trabalho espiritual. Mas sobre esse amparo impressionante da espiritualidade, nós vamos ter ainda orientações primorosas nessa obra Missionários da Luz, sobre a saúde do médium. Então, temos orientações interessantes. Vamos trazer aqui mais um caso prático que está no capítulo 1 dessa obra, o psicógrafo, que nós estudamos bastante, né, na medicina espírita. Então, a gente volta agora para o início dessa reunião. Então, André Luiz está no salão do Centro Espírita. Então, antes de começar a reunião,
com essas 18 pessoas encarnadas e uma grande assembleia de desencarnados. E ele observa fios luminosos separando cada grupo de desencarnados com os seus respectivos assistentes espirituais. Cada grupo tinha um assistente ali cuidando. Os 18 encarnados, membros da reunião mediúnica, eles estavam numa concentração de pensamento, cada qual emitindo raios luminosos de cores específicas e diferentes entre si, né? Lembra que uns eram bem fraquinhos, outros mais fortes e tal. Esses raios, eles formavam uma corrente de força na reunião, formada por fluidos vitais dos companheiros que eram despejadas em uma espécie de fonte que seria utilizada pela espiritualidade nos trabalhos. Eles usam os nossos fluidos vitais, é como trabalho de paz. Então, para maiores detalhes sobre estudo de fluidos, sempre nós devemos estudar o capítulo 14 da obra A Gênese. Nós temos ali um tratado sobre fluidos. Então, esses fluidos dos médiuns eram associados aos fluidos dos trabalhadores espirituais e utilizados em diversas linhas de frente e necessidades. E os espíritos que iriam se comunicar pela psicografia estavam ali selecionados pelos responsáveis, e Alexandre, ele relata a dificuldade de se realizar a comunicação. Ali ele relata 6 comunicantes prováveis que estavam ali aguardando, mas na reunião apenas compareceu um médium com condições de atender. E nós vimos por quê, né? E aí ele explica que a mensagem vai atender aos interesses gerais, coletivos. Não há condições entre os encarnados da reunião para qualquer serviço diferente e extraordinário. E conta que o médium, ele é responsável pela manutenção dos seus recursos interiores, né? E ele relata alguns, como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão, mas que também recebe cooperação espiritual para os estímulos exteriores, a fim de que se tenha paz e assistência nas coisas mais simples da vida. Olha a espiritualidade nos ajudando no nosso dia a dia, inclusive com questões ali materiais. E era isso que eu gostaria de ressaltar com vocês, sobre essa cooperação, essa sustentação da espiritualidade amiga. O capítulo relata que antes do trabalho, o médium ele é muito auxiliado, para que não haja uma perturbação na sua saúde física. Então, o Alexandre, ele vai reforçar Kardec, dizendo que a transmissão da mensagem não é simplesmente um tomar de mão. Ele está se referindo à psicografia, mas isso serve para todos os tipos de mediunidade. Há processos bastante complexos ali envolvidos. E observa, então, no corpo do médium, André Luiz observa um grande laboratório de forças vibrantes, né? E radiações. Ou seja, eu tenho certeza que muitos já pensaram nisso. Era uma dúvida que eu tinha logo que eu comecei a estudar, que eu comecei a participar da casa espírita, estudar espiritismo. Durante o transe mediúnico e até antes, quando se começa a se estabelecer as ligações fluídicas entre o médium e o espírito, quando ele começa a captar as emoções, os sentimentos do espírito que irá se manifestar, o médium, ele pode sentir um mal-estar. Sim, uma angústia? Sim. Uma irritação? Uma raiva? Uma dor de estômago? Uma taquicardia, né? Batimentos acelerados, dor de cabeça, cefaleia e tantos sintomas desagradáveis físicos. Será que isso não faz mal para a saúde do médium? Então era algo que eu sempre pensava, né? Não faz mal para o médium, para o seu corpo físico? Como é que é isso? Sem falar no processo fisiológico do transe em si, que é bastante complexo, há todo um desgaste envolvido no momento do ato mediúnico, né?
taquicardia, o médium sente as dores, as angústias do comunicante, sudorese, pressão arterial aumenta, liberação de adrenalina, cortisol, entre outros. Há um pico de estresse. Será que o médium poderia adoecer por conta disso? Então, nós temos a explicação, né? Como é que o corpo físico do médium não é prejudicado no trabalho com a mediunidade? Então, o Alexandre, ele traz essa resposta mais concreta para nós. Há uma proteção orgânica, realizada também pela equipe espiritual da casa espírita que o médium está ligado pelo trabalho. Esse capítulo é muito esclarecedor. Então, o benfeitor espiritual, ele diz que não há improviso. A preparação espiritual deve ser sempre incessante. Qualquer incidente pode, sim, perturbar o aparelhamento sensível do médium, e a cooperação magnética da espiritualidade é fundamental para a execução da tarefa, viu, meus amigos? Então, olha, mais uma vez, como nós somos amparados pela espiritualidade, que trata com seriedade o intercâmbio mediúnico, né? Em uma instituição séria, organizada, e por isso a importância do exercício da mediunidade na casa espírita, porque a organização para a realização de uma reunião mediúnica é imensa, é muito grande. E Alexandre, ele explica exatamente isso, dizendo que a operação da mensagem não é nada simples. Muito antes da reunião, o médium recebeu uma atenção especial para que os pensamentos grosseiros da entidade não lhe pesem no campo íntimo. Que pensamentos grosseiros? Então, pensa, por exemplo, num vingador, uma pessoa que está com raiva, ou um obsessor, que vai se manifestar através desse médium, que está com ódio. O médium está captando todo esse sentimento mais grosseiro. Mas quando ele senta na sala da reunião, ele foi assistido por vários operadores do plano espiritual, né? Então, nós temos todo um complexo aí de amparo espiritual. E Alexandre, ele conta que as células nervosas daquele médium que eles estão analisando receberam um novo aporte magnético, fluidos em várias áreas cerebrais, sistema nervoso, tudo para proteger o médium. André Luiz, ele conta, o Alexandre conta que o nervo vago, ele foi defendido, né, com aporte magnético pela influência dos amigos espirituais contra, ele fala no livro, qualquer choque de vísceras. O nervo vago é um dos 12 pares de nervos cranianos, então ele é responsável pela diminuição da frequência dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios, produção de suor, reflexo da tosse, deglutição, contração das cordas vocais para produzir a voz e assim por diante. Então, ele vai contando algumas coisas, nós não vamos relatar tudo, mas ele fala, por exemplo, as glândulas suprarrenais, elas receberam um acréscimo de energia para que haja acelerada produção de adrenalina necessária, né, para o dispêndio das reservas nervosas, enfim, né? Essa orientação de Alexandre, são várias coisas interessantes, mas essa orientação de Alexandre serve para chamar a nossa atenção, na verdade, não é, meus amigos, para a complexidade do processo mediúnico, para o amparo que nós recebemos da espiritualidade, para que a gente não trate a reunião mediúnica como algo banal, não é? É uma grande responsabilidade do médium no serviço. Imagine, né, que depois de tudo isso, o médium fala, hoje eu não vou, não estou me sentindo bem, não vou, hoje eu não vou, né? Depois de todo esse processo. Então, para que o médium tenha sucesso e cumpra a mediunidade com Jesus, ele precisa seguir a orientação de Emmanuel para o Chico sobre disciplina, né? Que todos nós conhecemos lá, disciplina, disciplina, disciplina. Mas que disciplina que é essa? É a disciplina
de emoções, de comportamentos, de bons hábitos, de estudos. O médium é uma pessoa mais sensível que os demais. Ele tem sensibilidade mediúnica. Então, realmente, ele precisa ter uma vida bastante regrada e ética. E uma outra questão importante que é interessante nós destacarmos aqui. A mediunidade, ela leva a doença ou algum tipo de transtorno mental? Kardec faz essa pergunta para os espíritos no Livro dos Médiuns, está lá no capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então, lá nós vamos ter todas as orientações. E Kardec vai dizer: a pergunta é: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer, anormal? E os espíritos respondem: algumas vezes é anormal, mas não é patológico. Então, há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes mentalmente são por outras causas, né? E aí os espíritos vão nos orientar que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade produz um certo cansaço. Com a mediunidade também acontece o mesmo, né, por conta do dispêndio dos fluidos, mas isso tudo é reparado com repouso, uma boa noite de sono. Mas eles falam que em caso de muito cansaço, é necessário que haja uma abstenção da mediunidade, afastar um pouquinho para reorganizar a vida, para poder prosseguir adequadamente com o exercício da mediunidade. E a mediunidade, ela pode produzir um transtorno mental? Kardec usa o termo loucura, né? Século XIX era esse termo utilizado. E pergunta isso aos espíritos, que respondem que a mediunidade não vai produzir loucura onde não existe o princípio, ou seja, a pessoa que desenvolveu um transtorno mental, né, ela tem uma predisposição. Ao contrário, o exercício mediúnico equilibrado é fator de proteção da pessoa, de saúde mental e física, porque olha como que a gente precisa, né, estar firme na reforma íntima, nos bons hábitos e tudo mais. Então, acaba sendo uma diretriz para nós. E a mediunidade, ela não leva à enfermidade. A pessoa pode ter um transtorno mental de base e ser médium. Uma depressão, por exemplo, uma ansiedade patológica podem estar associados. E é por isso que o médium precisa ser acompanhado, entrevistado, capacitado, conhecido, né? A pessoa precisa ser conhecida antes de entrar numa reunião mediúnica. Então, meus amigos, a meditação é um excelente recurso terapêutico, a oração, os hábitos saudáveis, uma leitura edificante, os estudos, trabalho voluntário, fazer o bem, caridade, estar firme na reforma íntima, para poder melhorar a sintonia e atrair os bons espíritos que vão sustentar o trabalho mediúnico do médium, os espíritos protetores. Então, na verdade, o trabalho no bem é protetivo de saúde. O evangelho, ele precisa ser o piso vibratório de sustentação do médium e de todos nós. Mas o médium pode ter doenças físicas? Claro que sim. O Chico tinha várias doenças, o Divaldo tem algumas, não é? Está inclusive fazendo tratamento. Sim, o médium pode ter doenças, como qualquer pessoa, e que podem não interferir na prática mediúnica. Então, vamos permanecer firmes no compromisso do trabalho mediúnico, prosseguindo com fé, esperança, coragem, sendo bons instrumentos a serviço do Consolador prometido por Jesus, não é? E para nós encerrarmos a nossa fala, nós vamos ter lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, justamente com Aulus, um estudioso da mediunidade, eles estão ouvindo uma palestra de Albério, que traz algumas dicas preciosas sobre a mediunidade. Leiam na íntegra a palestra de Albério, vale a pena. Alguns pontos fundamentais da palestra. Albério diz que a mente
permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Aliás, a mente é a base de tudo, né? Pensamento é a base da nossa vida. Então, a mediunidade, ela nos obriga a manter uma higiene mental, porque a doença, ela começa no pensamento, que banha as nossas células. Então, sentimentos de mágoa, ressentimento, preguiça, impaciência, irritação, isso adoece. E ele diz que é da lei que as maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que permutam conosco os mesmos valores mentais, as mesmas qualidades. Então, ele diz que em mediunidade, nós não podemos esquecer da questão da sintonia. Então, para melhorar a sintonia, essa permuta, né, de mesmos valores, qualidades, alegria, enfim, nós temos que nos melhorar, né, para que a gente estabeleça uma sintonia melhor, sustentação desses espíritos amigos. Então, o Albério, ele vai dizer que nós atraímos os que se afinam conosco e vice-versa, e que cada um dá conforme o que tem e recebe de acordo com aquilo que dá, né? Então, nós agimos e reagimos uns sobre os outros. E já que a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas, e determina a qualidade da manifestação mediúnica, é muito importante nós enriquecermos o pensamento com tesouros morais, culturais, informações, daí a questão do estudo, da reflexão e tudo mais. E na sequência dessa fala, Albério, ele traz algumas dicas preciosas para a nossa vida. Nós selecionamos apenas algumas, né? Então ele diz assim, olha, é contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar impulso. Então, disciplinar as energias. Lembra lá a disciplina do Emmanuel? E ele fala também, é perigoso possuir sem saber usar. Então, ter a consciência do bom uso da mediunidade é muito importante. E aí ele traz algumas considerações poéticas, né? Ele fala assim, é bem bonito, o espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que está no infinito, né? Então, elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido, não é, meus amigos? Para que a gente possa fazer essa para que a gente possa apurar a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante no bem, né? E aí sim nós teremos uma maior produtividade e um sucesso realmente envolvido com a mediunidade. Então, o que que o Albério diz? Mediunidade por si só não basta. É importante saber que tipo de onda mental nós assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e dar uma direção correta. Como é o nosso padrão mental? O que nós estamos pensando? Quais são os nossos comportamentos? Então, para isso, nós precisamos nos conhecer, para que a gente identifique o que precisa ser melhorado. Queridos amigos, é isso. Eu espero ter ajudado com algumas singelas reflexões sobre mediunidade, um tema sempre muito interessante. Muita paz a todos e um beijo nos corações.